Alô, meninos do primeiro ano, nós de volta na área aqui, porque a matemática não para, não acaba nem fica pouco. Né? E aí? E aí, tá acabando, tá ficando pouco, tá ficando muito? É mais uma ou é menos uma? Nem sei. Como é que é? Eu sei do seguinte, já passamos por números, já passamos por algumas operações básicas e outras operações mais assim, né? Menos básicas, menos básicas. Mais ou menos, né? Potenciação e radiação. Já falamos de equação do primeiro e do segundo grau. Antes nós fizemos a introdução de expressões algébricas ali no meio, entre a transição dos números para a equação. E agora, na última aula, demos uma fuxicadazinha, né, sobre a aula da frente, que era da função. E vocês sabem o que é função? Então, na verdade, você ficou falando aí se era mais uma ou menos uma, eu fiquei refletindo, né, enquanto você... Eu acho que é mais uma, porque acrescenta o nosso conhecimento, né, agrega valores, mais uma, né, sempre positivo, o positivismo é importante, eu acho que é mais uma pra gente, né? Então, falando agora de função, em função da função, e esse é um assunto que pode já começar a ficar atento, porque é assunto finalzinho da unidade 1, mas é toda a unidade 2, praticamente mexe com as funções. Então, já vamos entrar de pé direito, prestando atenção, entendendo bem os conceitos, porque daqui para frente é muita função, tá? Então, fica atento. Vamos lá, então? Aula 28.1, assim a gente começa a ideia de função. Nós vamos fazer de uma maneira bem legal no começo, porque a gente vai fazer como, professor Maurício? Nós vamos começar explorando intuitivamente, ou seja, vamos usar a nossa intuição para tentar entender o que é função, como que acontece a função, e depois vamos definir essa função, vamos trabalhar essa função usando as regras que nós aprendemos lá nos conjuntos. Beleza! E aí, quando a gente fala de oferecimento do dia, lá vem escola bonita, olha lá, que top, né? Nossa escola aqui usando aí a reciclagem, né? Reuse, reutilize, reaproveite. Olha lá que legal, usando os pneus para a parte de... Aqui no jardim, né? E também a parte já ornamentação, de ornamentação. Eu até falou, né? Recicle e tal, reuse. Eu até lembro que tem uma propaganda, não sei qual que é, que fala que se você não pode reciclar, não pode reusar, não compre. Repense. Né? E aí essa escola tão linda, tão gramadinha, tão pintada, arrumada, muito bonita. E aí, que escola é essa? Em que localidade fica do nosso estado de Rondônia? Vamos ver? Então, a escola de hoje, o oferecimento do dia vai para a Escola Tancredo Neves 2, né? No distrito de Vila União, olha lá, no município de... Buritis, Rondônia. E aqui mostra mais alguns detalhes lá de dentro da jardinagem, né? Olha lá que bacana, tudo feito com pneu. E esse muito top, né? É um tratorzão ali, né? É um tratorzão. Então vem com a gente aqui pra gente dar aquele beijo, aquele abraço aos professores presenciais, né? Todo o nosso reconhecimento aos professores da Tancredo Neves e a todos vocês, professores presenciais, que carregam aí, né, as nossas aulas, assim, junto com a gente, transmite aí tudo para os meninos, e vocês que estão aí, né, juntinho com eles, que fazem tudo isso com muito carinho, com certeza e muita dedicação. Então, um abraço aos professores presenciais, beijo no coração dos alunos da Tancredo Neves 2, em Buritis. Ficamos por aqui, vamos falar um pouquinho sobre explorar intuitivamente a ideia de função. E o que é explorar intuitivamente, assim? Bom, a intuição é aquilo que nos leva a perceber alguma coisa, né? Sim. De repente você fala assim, nossa, minha intuição falou que eu não é para dobrar por aqui. Mas você dobra e tá às vezes um trânsito mais complicado, aí você pega uma rua mais esburacada, você fala, bem que eu pensei que era para ter ido pelo outro lugar. Então a intuição nos leva a tomar decisões, a entender o que vai acontecer mais na frente. Tá, então a gente vai já começar desse jeito, né? Que a galera, de maneira intuitiva, já vai resolvendo uma função sem saber que está resolvendo. Sem saber que é. Olha Você aí. vai perceber que no seu dia a dia, muitas coisas mesmo, muitas, já estão ligadas à função.
Nós só precisamos despertar, dar aquele estalozinho para falar assim, isso era a função. Né? Já sei fazer. Já sei fazer. Vamos lá, então, explorar tudo isso de maneira intuitiva. Então, quando a gente fala de função, é bom a gente trazer já o nosso conceito, né? Isso. Qual é o conceito? O conceito de função, como é conhecido hoje, surge em meados do século XVIII, elaborado pelo matemático alemão, primo da professora Lucy, John Peter. Verdade, é meu parente, né? Ele viveu aí entre 1805 e 1859 e ele trouxe, então, esse conceito, né? Então, você já deve imaginar que não foi do dia para a noite que a ideia apareceu, né? Temos outros contribuidores, então, com relação ao assunto de função, que foram desenrolando mais na frente. Por exemplo, anos e anos de estudos realizados por muita gente, né? Como o suíço Leonhard Euler, ou melhor, Euler, né, que levaram a esses resultados. Então, claro que isso foi ao longo de muito tempo e de muitos estudos, a gente chega às conclusões hoje que a gente faz uso, né, do estudo de funções, tá bom? Beleza. E agora vamos trabalhar um negocinho bem legal com vocês, que é chamado de máquina de fazer contas, ou seja, famosa máquina de calcular. E eles já conhecem, até porque na aula de álgebra, né, de expressões algébricas, nós fizemos essa apresentação para vocês. Verdade. Do que é uma expressão algébrica e do que acontece quando eu trabalho aquela minha variável, aquela letra que pode virar um número. Lembram? Então vai ficar tudo mais fácil agora. Tudo agora fez sentido. Qual que é a função dessa máquina aqui hoje, agora? Ela está se mexendo lá. Ela tá, parece uma miragem. Tremendo, isso mesmo. Está no deserto do Saara. Já foi no deserto do Saara? Não. Agora, essas férias eu tive umas dunas, mas não era no deserto. Mas parece um pouquinho assim. Parece um pouquinho. Meio assim. Então, agora a gente está falando de máquina de calcular. O que vai acontecer, professor Maurício? Bom, nessa máquina aqui agora, que vai dobrar. A máquina de dobrar? Vai fazer a curva para a esquerda. Se entra uma toalha de mesa, sai dobradinha do outro lado. Eu quero essa máquina lá em casa, dobrar as roupas. A camiseta vai do outro lado dobrar. As roupas saem da máquina. É máquina de lavar essa que dobra, ó, a máquina que dobra. Faz tudo. Quase isso, não é muito por aí, mas a gente vai fazer a máquina de dobrar. Essa máquina aqui, ela está dobrando o valor. O dobro? Isso, o dobro. Então, entra um valor na máquina, tem a entrada, ó, aqui nós temos a entrada. A máquina processa, que nesse caso vai dobrar valor, e vai sair um outro número. Certinho? Entendi. Vamos fazer junto? Vamos. É fácil, né? Vamos ficar aqui, vamos lá. Se entra aqui o número 2... Bom, o dobro, 2 vezes 2, sai 4. Quem sai? 4, né? É só dobrar, então. Só dobra. Só o dobro. Então, se entra o 10, 20, dobrou? Aqui, ó, 20. Professor Maurício. Se entra o 21. 42. Isso Sai, aí. 42. Vocês aí estão conseguindo fazer junto com a gente? E se entra o 203? 406. Isso mesmo, né? Dobrou. Apenas estamos dobrando o valor dentro da máquina, está fazendo esse procedimento. Certo? Certinho. Vamos mais uma? Vamos lá? Agora, uma outra máquina. Ou melhor, a máquina pode ser a mesma, mas foi programado, né? A programação. Isso. E agora a máquina faz outro procedimento. Agora ela faz o quê? A dividir pela metade. Então quero o meio. O meio. A metade. Vamos fazer junto? Vamos lá? Então, se entrar o 10... Bom, divide no meio. Vai 5. sair? Muito bem. Agora com vocês. Se entra o 22... Pensa. Fala mais alto, não estou escutando. Isso aí. Vai sair o 11, né? Então, se entra o 50... 25. Metade, 25. Muito fácil, Isso. muito simples. E se entra o 284? Eu vou deixar eles, né? Porque... Essa eu não sei, tá difícil. Não, tá fácil. Máquina de dividir pela metade, entra 284, vai sair quem? 142. 142, muito bem. Ela mudou o falar do número, 284, 142. Então, nesse procedimento, ela está se movimentando aqui, porque aqui dentro está acontecendo uma coisa mesmo, né? Uma operação que antes foi de dobrar e agora foi de dividir por 2, né? A metade. Vamos lá agora... Mais um pouquinho. Ixi, agora sim. Não. O que essa máquina está fazendo lá? Qual é o processo? Ela multiplica por 2 e soma 5. Multiplicar por 2 e soma 5. Multiplicar por 2 e soma 5. Qualquer valor que entrar, eu vou ter que fazer esse processo? Vai dobrar e vai aumentar 5 unidades. Legal. Eles estão pensando, tá ficando difícil, não. Vamos fazer junto, então? Expressão algébrica, valor numérico. Né? Olha lá.
Então, se entrar o 2, multiplicar por 2 4. e soma 5. 9. Ah, top, olha aí. Então, agora é com vocês, nós vamos dar um tempinho. Vamos lá. Se entra o 10. Vai. Quando já fala a resposta? Entrou 10. Multiplicar por 2 e soma 5. Isso. 25. Certinho. Entra o 10, multiplica por 2, 20. Soma 5, 25. Agora, se entra o 12,5. Ah, mas pode número com vírgula? Pode. Nós estamos no universo dos números reais. Tudo é real. Agora, nada mais é de mentira aqui. Não. É tudo de verdade, é tudo real. Entrou o 12,5. Multiplica por 2. 25. É que se fosse 12 era 24, né? É porque eu pensei É assim. 12,5. ó, Eu pensei no financeiro, 12,50. Ah, é. Se eu vou comprar alguma coisa que é 12,50, se eu comprar duas, eu pago 25 reais. 25 reais. Só que ainda tem que somar 5. Então, tem que a taxa número... de entrega ainda? Tem taxa de entrega. 30. Que número que sai lá na ponta? Saiu 30. Mais um para vocês. Entra o 30 agora. Multiplica por 2, soma 5. Opa, alguém gritou a resposta aqui perto. Olha, Aê! 65. Ai, adoro gente Foi rápido. inteligente que fica aqui pertinho da gente. Olha lá. Multiplica por 2 e soma 5, sai o 65. Olha que top, né? Então a máquina de calcular é isso. Na verdade, já estamos resolvendo as funções de maneira intuitiva, sem avisar vocês, tá? E aí, a filha da professora Lúcia vem e fala assim, tá, mas e afinal, o que é função? Porque até então, nós falamos de Leonhard Euler, falamos do Peter, parente da professora Lúcia, primo dela de terceiro grau, mas falamos de expressões algébricas, relembramos a máquina de calcular, mas e aí? O que é função? Fica a dúvida, né? O que é a função? Vamos ver? O que é a função? Então, agora na telinha a gente traz a definição. Olha lá. Falando de função, então, muito importante no estudo da matemática é o que mesmo? Apresenta-se nos mais variados ramos das atividades humanas. Assim, função é uma relação entre duas grandezas. Perceberam que no nosso problema anterior, sempre nós tínhamos ali um processo entre um número que era variável e alguma coisa que ia acontecer? Então, é verdade, né? aqui nós vamos ter justamente essa relação entre duas grandezas. O que é grandeza, professor? Grandeza é tudo que pode ser... É um negócio muito grande. Não, pode ser muito pequeno também. Ah, pode ser? Pode ser muito pequeno ou muito grande. Depende. Achei que era grandeza, era que era muito grande. Que era grandão. E aí, grandeza é tudo que pode ser medido, contado, mensurado, enumerado. Entendi. Então vamos lá agora, vamos ver o que é essa questão de relacionar duas grandezas. Olha o Cascão. O Cascão hoje veio desistiu de animado, dançar. né? Ele tá jogando um futebolzinho de leve. Dá uma chegadinha pra lá pra mostrar o Cascão. Não, eu vou chutar a bola agora, vai. Tu levanta que eu vou chutar, vai. Vamos lá então, quando a gente fala de relacionar grandezas, a gente vai ver alguns exemplos da aplicação desse conceito, tá? Vamos lá Então vamos lá, vamos ficar aqui mesmo, porque aqui agora a gente pertinho. mostra e já explica e já tudo e pronto. Vamos lá, por exemplo, o preço de uma casa... Vai depender muito do tamanho da casa e de outros detalhes. Isso numa construtora, ou se chamar um pedreiro. Isso. O pedreiro, a primeira coisa vai dizer assim, mas quantos metros quadrados tem a tua casa? Isso. Como é que você quer que eu entregue a casa? É na chave, tudo prontinho. Acabamento, né? Então isso vai depender da área construída. E dos metros quadrados. Isso aí eu já estou entendendo bem. O preço de uma casa está em função da área construída. Beleza, Leite? Tá todo mundo mexendo aí, a galera está construindo a casa. Rapidinho. Mas uma coisa é em função da outra. Olha ali a palavrinha em função. E é isso aí que a gente está querendo passar para vocês, tá? Isso é um exemplo de relacionar grandezas, uma coisa em função da outra. Vamos ver outro exemplo. O que é isso aí? Agora tá tirando a cenoura, ó, que legal, ó. O preço da saca de um determinado alimento. E eu pensando que ia com a mão lá, puxando com a mão. Que top, né? Gostei. O preço da saca de um determinado produto é em função do quê? Da colheita do produto.
Se, por exemplo, a gente percebe, e até é chamado de, se não me engano, produtos sazonais, né? Quanto mais produz, mais o preço fica barato, barateia o preço. Nós temos produtos que em certas épocas, quando a gente fala na safra, o preço está lá embaixo. Por quê? Porque produziu muito. Agora dizem que na entre safra, quando tá, essa parte eu consigo entender um pouquinho, Cada um na sua área entre safra, o que acontece? Produz menos, aí o preço dá uma aumentada. Por quê? Porque tem menos no mercado. Então, uma coisa em função da outra. Relacionando duas grandezas. Isso. A saca com o produto, né? Colheita. Vamos lá, mais um exemplo agora. E a produção do queijo? É bom, é bom. Em função dos litros de leite? Quanto mais leite, mais queijo. É a função. Só se for e o queijo suíço? Quanto mais buraco, mais... Quanto mais buraco, menos queijo. Quanto menos queijo, mais buraco. Ou quanto mais buraco, mais queijo, mais buraco. Aí fica, quanto mais queijo, menos queijo, como isso, né? Então, a produção do queijo está em função, aqui o nosso tópico da aula de hoje, dos litros de leite. E aí tem uma quantidade de leite, dependendo do tipo de queijo também, usa mais leite, menos leite, né? Mas... E eu descobri esses dias também que, por exemplo, tem um queijo já pronto, vamos supor que eu tenho um queijo lá, mussarela pronto. Aí eu posso também pegar esse queijo, fazer um outro trabalho nele e fazer aquele queijo amarradinho. De nozinho. E o legal disso aqui é porque muitos dos nossos alunos, a mamãe, o pai, faz queijo em casa. Aqui, e aí ele já sabe que a quantidade de queijo, a produção vai ser de acordo com a quantidade de leite. Então, tá vendo aí o que a gente consegue relacionar com duas grandezas? Uma coisa em função da outra? Isso é função. É assim que a gente começa esse trabalho aí com vocês, tá? E claro, vamos lá, mais exemplos? Vamos lá na telinha agora? Olha lá na nossa lousa. A dose do remédio. Bom, é em função do peso da criança. Né? Geralmente o médico passa assim, ele prescreve o remédio dizendo o seguinte, tantas gotas por quilo. E aí, para cada criança, vai ter uma variação da dose desse remédio. Muito bem. Outra coisa, o salário de um vendedor numa determinada loja, dependendo se ele for comissionado, né, ganhar comissão, vai ser em função do volume de vendas, né? Então, cada vendedor, quanto mais vende, mais recebe, mais ganha, Uau! Né? Outro exemplo. O buraco da camada de ozônio é em função do nível de poluição. Nossa Senhora! Né? E aí, claro, né, a gente vai... Nem todas as relações de grandeza são boas, né? Mas o buraco na camada de ozônio vai de acordo com a poluição. E assim a gente tem várias grandezas que a gente pode relacionar em função uma da outra. Agora a gente vai simular para vocês uma ideia de função bem prática, né? Seja aí no distrito, no município onde você mora, a gente vai simular uma ideia de função com a venda de um picolé. Isso, que pode ser usado também para outros produtos que você tenha aí à sua disposição. O picolé foi um prato que nós usamos aqui, por quê? Porque aumentou muito agora também aqui na nossa região o número de pessoas vendendo picolé na rua. Né? Verdade. E aí, quando nós criamos essa simulação, nós criamos de tal maneira que facilita para esse picolézeiro o trabalho dele na rua. Então vamos simular que temos um picolézeiro passando aqui perto da escola. Um carrinho de picolé, tá aqui. Por perto da escola. E um picolé custa R$1,50. Será que está defasado? Não sei. Não, tá atualizado. Não foi esse, é o picolézinho de fruta normal. De fruta, né? Isso, porque o de leite é mais caro. Isso, é porque é R$2,50 de fruta. Né? Você quer, tem chocolate, tem graviola. Graviola. Eu gosto de picolé de açaí. Eu gosto de picolé de tapioca, eu gosto dos picolé regional. Esses aí são regionais. São R$8 para você. Nossa, por que mudou tanto? Não, porque os regionais são mais difíceis, porque tem a mão de obra, tem o rapaz que colheu o açaí. Cupuaçu. O cupuaçu tem bastante. Dá trabalho, o cupuaçu tem que cortar. Cortar a polpa. Se bem que hoje, né, já tem as despolpadeiras, você coloca a fruta inteirinha lá, ela faz o processo de despolpar. Porque não é fácil, não é mole. Uma vez eu ganhei uns 12 cupuaçu, pena. Aí eu pensei, bora aqui, mãos à obra. A gente não acabava aquilo, tu corta aquele cupuaçu. Eu fiquei imaginando a cena agora, a Lúcia, com aquele monte de cupuaçu, tipo assim, ó.
Muito obrigado. Eu fiquei tão faceira, porque eu nunca tinha feito esse processo, né, de despolpar o cupuaçu. Aí eu fiquei feliz com aqueles 12 cupuaçu. Gente, daqui pra frente, dali pra frente eu comecei a valorizar, ó. Quem vende polpa de cupuaçu, eu valorizo. Faz suco de cupuaçu, eu pago caro, porque o cupuaçu pensa no negócio que dá trabalho. Eu tenho polpa de cupuaçu lá na tesoura. Vai querer me cobrar caro. Pensa nos 12 cupuaçu que deu trabalho, foi uns 2 dias despolpando aquilo, não acabava, nem não terminava nunca. Então, bom, mas então a gente tem o picolé, é 1,50 cada um. O de que suco? E se for 2, assim? 2? Peraí, calma aí, deixa eu pegar. Promoção. 2 vezes R$3. R$3. Se for 4, então? Calma aí também, né? 4, 1,50, R$6. Então eu vou pagar conforme a quantidade de picolés. Quanto mais picolé você pegar, mais caro você vai pagar. Em função? Em função. Então tá fácil. Então, a partir dessa simulação, a gente desenrola a nossa aula. Vamos lá, então. Fazendo uma tabelinha, a gente tem o seguinte. Resolvendo esse problema, vamos ver? Então tá aí, ó. Já criamos a situação para vocês. E aí, o picolézeiro assistiu a nossa aula e resolveu, então, montar uma tabela com esses preços, para, na hora que fosse indagado pelo comprador, não precisasse ficar fazendo contas e mais contas na calculadora, não é? Então ele já sabe que se a pessoa pede um picolé, o preço a se pagar é R$1,50. 2 picolés, R$3. 3 picolés, R$4,50. 4 picolés, R$6. Se o picolézeiro for esperto, né, e não quiser ficar fazendo cálculo o tempo todo, ele pode montar essa tabelinha e deixar ele coladinha na carrocinha, né? Aí ele nem precisa ficar fazendo conta. Mas é claro que depois isso vai ficar natural, né? Automático aí para ele, beleza? Nessa situação, se eu comprar 12 picolés, quanto eu vou pagar? Já tabelinha, não sei não, que só vai até 8. É só pegar 1,50 e multiplicar por 12? Isso. Então pronto, é 1,50 vezes o preço, né? Então quer dizer que eu já posso montar uma expressão matemática. E agora, legal o seguinte, olha só. Na expressão algébrica, nós temos somente a associação de letras e números, certo? Na equação, nós temos uma expressão algébrica associada a um resultado. Agora, nós temos uma expressão onde, de um lado da igualdade, eu tenho uma variável que vai depender de outra variável. Isso. Então, se ele vender todos os 100 picolés que ele tem no carrinho, ele foi lá na revendedora, pegou 100 picolés, ele vai receber quantos reais? Bom, 100 vezes 1,50 vai dar exatamente R$150. Olha aí, né? Então, olha lá, se eu comprar 12 picolés vezes 1,50... R$18. E se ele receber se ele vender todos os 100 picolés, ele vai receber 150, né? Sempre a gente vai fazer 150 vezes Isso. O 150 é o preço, então vezes a quantidade de picolés, E é legal já ficar atento nessa nomenclaturazinha aqui, não é? Que depois nós vamos apresentar para vocês aí direitinho. Isso mesmo. Vamos em frente, então, a construção de uma tabela pode ajudar, né? Por exemplo, se eu tenho um determinado, uma grandeza relacionada a outra, né? A gente pode variar aqui, por exemplo, o preço de um armário planejado, projetado por metro quadrado. Isso. Né? Se for 1 metro quadrado de armário, R$120. R$120. Aí se for 2 metros quadrados? O dobro, 240. Né? Então, os marceneiros trabalham dessa forma, por metro quadrado de móvel planejado, tá? Outro exemplo, a tabela abaixo relaciona o número de litros de gasolina e o preço a pagar em uma média nos postos de gasolina em Porto Velho, isso já há um tempinho atrás ainda, né? Graças a Deus. Voltou. Graças a Deus deu uma melhorada. 1 litro de gasolina... Estava R$6,60 na época da pesquisa. Na época, né, da pesquisa. 2 litros... R$13,20. E aí a gente estava pagando caro no mundo. E claro, né, a gente pode criar uma tabela e ir avançando, né? Porque nessa situação, se eu aí colocar no meu carro 5 litros... Bom, 5 vezes 6,60, aí 6 vezes 5 dá 30... 60 vezes 5 dá 3, 33. Então, e se for 7, se for 10, se for 1.000 litros, 368 litros, enfim, né? O preço a pagar vai ser sempre quanto? 6,60 vezes o número de litros que eu comprei. Aqui, olha então só, aqui, ó, preço a pagar
Esse aqui, bonitinho. Então a gente pode responder essas perguntinhas ali, ó. Se for 5 litros, o 33. professor Maurício já falou, R$ 33. Se for 7, Vai dar 46,20. 10 litros, 66. 66. 1.000 litros, Vai dar R$6.600. 368. Vai dar R$2.428. Beleza. Então, é claro que ficou em função da quantidade de litros, né? Vocês conseguem perceber que é sempre desse jeito? Uma grandeza em função da outra e a gente consegue sempre ter o resultado final. É claro que se a gente fizer, tipo, numa tabela, a gente consegue visualizar isso, né? Aqui a gente mesmo está visualizando vários valores, né? Vários resultados, como é o caso do picolé, na tabelinha lá do nosso picolézeiro, né? Então, assim, uma grandeza sempre em função da outra, de maneira intuitiva, por quê? Porque tudo isso aqui é coisa do dia a dia da gente. É comprar um picolé, colocar gasolina num carro, fazer a dosagem de um remédio, né? E até mesmo para quem está lá no sítio, né? Por exemplo, vou fazer o queijo. Eu sei que quando eu tiro o leite lá para fazer o queijo, eu preciso acrescentar um produto que vai coalhar esse leite. Né? Porque se eu for esperar o leite coalhar sozinho, demora mais. Né? O processo é mais... Então eu vou precisar colocar um produto. Eu não vou colocar, vamos imaginar que sejam 2 gotas para cada litro. Não. Eu que estou confeccionando o queijo, lá que estou fazendo o queijo, eu já sei que quanto mais litros de leite, tem que ser tudo medido. Mais gotinhas eu vou precisar colocar. Por quê? Porque eu sei que para cada litro são 2 gotas do remédio para poder, poder o leite coalhar mais rápido. Então, tudo isso nós já fazemos no nosso dia a dia. Quando eu vou fazer suco de cupuaçu, que foi o exemplo citado. A gente coloca tantos litros de água com relação à quantidade de polpas, né? Isso. E se eu colocar mais água do que polpa, o suco não vai ficar bom. Se eu colocar mais polpa do que água, o suco também não vai ficar bom. Para fazer um simples café, né? A gente já tem, eu tenho a dosagem de 1 litro de café. Tanto de pó, tanto de açúcar, né? Para quem usa açúcar no café, eu uso, né? Mas assim, tanto de pó, tanto de açúcar para 1 litro. Aí tem vezes que eu tô sozinha lá em casa, né? Aí para não ficar evitando jogar café fora. Aí ela faz 2 litros para estar sozinha. Será que a professora é viciada no café? Aí para não jogar café fora, eu faço meio litro. Eu bebo tudo, tá? Aí eu faço meio litro. Aí meio litro, o que eu vou reduzir? Pela metade a quantidade de pó, pela metade a quantidade de açúcar. Então, o meu café está em função do quê? Da água, do pó, do açúcar. Falar em café... Que horas são? Você está devendo pra gente aquele bolo de cenoura com chocolate. Bolo de cenoura? Tá bom, hora que der tempo aí. Mas aí a gente vai comer lá no outro lugar. Tá, lá no outro lugar. Vamos lá então, vamos de exemplo? Vamos ver com a gente. Um exemplo agora. Numa rodovia, um carro mantém velocidade constante de 90 km por hora. Veja a tabela que relaciona o tempo T e a distância D percorrida por esse carro. E é legal a palavrinha, né? A tabela que relaciona, ou seja, a relação de 2 grandezas. O tempo e a distância. Se em 1 hora, né, quilômetros por hora, 1 hora ele faz 90... É claro que em 2 horas ele vai fazer 180. Porque mantém a velocidade constante. Isso aí vocês vão ver lá em física, né? Mas a gente já mostra para vocês. Já está mostrando. Né? Então, essa distância percorrida vai ser 90 vezes a quantidade de tempo em horas. Isso. Né? Lembra quando nós nos programamos para visitar lá as turmas de formatura de Buritis? Que nós sentamos, não, são tantos quilômetros, a gente tem uma velocidade de tantos quilômetros por hora, dá para chegar lá em tantas horas. Então, sai daqui tal hora. Quer dizer, quando você tem essa noção, tem essa tabela de organização, você se programa para fazer o certo, né, trabalho. E a distância é 90 vezes um T, que é um determinado tempo, né? Então, como a gente fez de maneira intuitiva, acho que com muitos exemplos, né? Eu acho que deu para entender bem direitinho como funciona. A pergunta é, tá, mas em exercícios, como que a gente pode fazer isso? Dependendo aqui mesmo, né? A pergunta pode ser, e quanto você percorre em 4 horas? Em 3 horas? Trocar aqui o 4. Ou pode ser assim, olha só. A pergunta pode ser ao contrário. Pode ser ao contrário. Sabendo que eu vou percorrer uma distância de tantos quilômetros, em quanto tempo eu vou fazer esse percurso? Aí já vai trocar. Tudo isso vai ser trabalhado
que vai ser melhor visualizado. Não, eu acredito que melhor visualizado não, porque quando eu visualizo intuitivamente, na prática, já está bem entendido. Mas a matemática, ela gosta de equacionar as coisas, não é? Né? Se vamos equacionar, vamos começando pela Olhando ideia as também, grandezas. né? Definindo por conjuntos. Então, os conjuntos agora, a gente vai relembrar um pouquinho daquele diagrama. Lembra aquelas circunferências que a gente tinha lá no Sim, diagrama sim, de Venn? sim. É mais ou menos por aí o caminho. Não é à toa que a gente estuda lá primeiro os diagramas para agora chegar aqui. Mas vai ter interseção também ou não? Só mesmo? Pode ter, Pode né? ter Mas a também? gente vai primeiro fazer uma relação de grandezas. De uma circunferência com a outra. Quer ver? Olha lá então. Falando de a ideia de função definida em conjuntos, a gente vai lembrar do preço da gasolina. Lembra lá? Aham. Que a gente tinha que 1 litro equivalia a... 6,60. Então, 2 litros eu pagaria 13,20. Então é basicamente a minha tabelinha lá atrás, só que agora com as setinhas puxando para um lado. Uma relação, né? Isso mesmo, uma relação de litros com a quantidade de valores, né? O preço que você vai pagar. Então, 4 litros, 40 litros, está tudo relacionado. Ah, beleza. Num diagrama, né? Então, a gente tem uma circunferência aí que faz a relação. Em uma circunferência, a gente tem o número de litros, na outra, a quantidade a paga. Beleza? E aí, na linguagem matemática, a gente diz o quê? Que é a função que vai do conjunto A para o conjunto B. Vocês perceberam que os elementos do conjunto A foram ligados com a setinha no conjunto B? Então, quer dizer, no conjunto A nós temos o valor x, que é o valor. Por que é o valor x? Porque nós vimos lá em expressões algébricas que x é uma variável, fica mudando. Então, eu vou ter valores no domínio, ou no x, que vão ser jogados lá para o meu conjunto B, que vai ser chamado depois de f de x. Por que f de x? Porque é uma função de x. Então, né, em miúdos, o que é uma função? Uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relação entre si. Picolé, valor pago pelos picolés. Combustível, litro de gasolina, valor pago pela quantidade de litros que eu coloquei. Tudo isso tem uma relação entre si. Beleza, né? Então, se a gente fala que a função é uma expressão matemática, a gente já sabe, né, que temos ali alguns valores. A relação entre duas grandezas, né, que elas pertencem a conjuntos diferentes, por exemplo, litros de gasolina e preço são grandezas diferentes, né? Mas que têm relação entre si, certo? Beleza? Beleza. E aí, como saber se é função? Na parte dos conjuntos, a gente tem como ver se é função ou não. Ou seja, cada elemento do A lança uma setinha para o B. Então, como conjunto é uma relação entre grandezas, e a primeira grandeza é aquela principal, é aquela que vai determinar de fato, né, o que eu estou fazendo, então ela é a mais importante. Então, ela tem que ter sempre uma setinha. Olha só, do conjunto A, todos têm que ter uma setinha para o conjunto B. Ah, não pode sobrar elementos no A. Não, Não, não. Mas pode sobrar elementos no B? Pode, aqui ó. Sobrou elementos no B, sobrou 3 elementos. Muito bem. E pode sobrar, vamos ver, e eu posso lançar 2 setinhas lá do A? Não, porque como é que eu vou comprar um picolé é 1,50. Como é que eu vou comprar 2 picolés E dá 1,50 também? e dar 1,50 também? Não dá, né? Ou então, um picolé eu vou ter uma setinha para 1,50 e uma setinha para R$2, se é o mesmo picolé. Tá errado. Então não pode. Então dá para saber se é função só olhando para essas bolinhas aí? Só olhando para essas bolinhas. Mas e quando não é função? Vamos olhar? Olha Quando só não aqui, é ó. função, esses dois picolé. casos aqui não é função. Por quê mesmo? Porque um picolé não é 1,50? Sim. E aqui tá falando aqui um picolé é 1,50. E um picolé É R$2. é R$3. Tá errado. O cara tá cobrando errado. Vou reclamar no Procon. E aqui, ó, aqui, uai, se eu tenho 3 e 4 picolés Se é tem quanto? quantidade de picolé, tem que ter preço. Pois é, como é que eu... Cadê? Vai dizer que eu não vou poder pagar esse picolé? Então eu vou comprar só essa quantidade aí. Então, não é função quando sobram elementos no A
né, no nosso domínio, a gente vai explicar melhor isso na depois sequência, na próxima aula, mas também não pode sobrar elementos no domínio, o domínio que está lançando o conjunto A não pode lançar mais de uma setinha, tá? Cada elemento de A tem que ter um único par no conjunto B. Aí até tem uma brincadeirinha que o pessoal fala, né? Para ser função, não pode nem casar com dois e nem ficar sozinho, né? Não pode. Ah, isso aí é opção das pessoas, né? Mas assim, a brincadeira é, não pode casar com dois e não pode ficar sozinho. Então, casamento com um só, né, de preferência, casamento com um só, não pode casar com dois, ou seja, lançar as duas setinhas, e não pode sobrar, ou seja, não pode ficar sozinho. A solidão é uma coisa triste, né? Não ficar sozinho. Então, não pode nenhuma dessas opções, tá bom? E agora, é claro, né? É função quando? Olha lá, quando é função? Vamos ver aqui. Os elementos todos do primeiro conjunto do A que está lançando as setinhas, todo mundo tem um lançamento, ou seja, toda a quantidade de picolé comprado tem um preço. Tem. Ah, tá, mas pode ter duas aqui? Promoção. Ele queria ir embora e falou assim, ó, 2 picolés por R$3. Pode. Então, um picolé era R$1,50, 2 picolés R$3. Promoção mas, boa, né? Aí ele fez 3 picolés por R$3 também. Isso. Promoção. Vai acabar logo para poder ir embora para casa. Então pode, isso pode. Olha aqui a diferença, tá? Vamos ali, volta aqui. Não pode, aqui lançar duas. Tem 2 imagens, são 2 respostas diferentes. Você entendeu? Eu peguei lá a minha expressão algébrica, vamos supor que eu peguei a expressão lá, f de x igual a 2x. Aí eu fiz o cálculo com 1, deu 2. Com 2, deu 2 também. Está errado, porque 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Aqui ele fez uma promoção. Né? Na compra de 2 picolés, você vai pagar só R$3. Aqui, R$3. Ah, tá. É o Eu mesmo acho que é número. aquele caso também que se a gente colocar 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado é 4 também. Isso Tá também. bem Ué, certinho. tá vendo? E também é função quando não sobram elementos, né? Aí, mas a galera tá meio perdida com esse negócio aqui, tá? Até a hora de forma intuitiva eles estavam entendendo. Não, Tá, mas entendi, a gasolina, o armário planejado, o remédio de acordo com o peso da criança. Mas esse monte de circunferência aqui, essas setinhas, eu não entendi nada. Não, mas Tem problema isso? vai ficar melhor por quê? Porque daqui a pouco nós estamos só mostrando como que acontece, né? Isso. Essas flechinhas indo de um lado para o outro. É importante que você saiba disso, é importante. Mas depois, quando nós explicarmos o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, vai ficar muito melhor. E tu está percebendo que toda aula, no final, sempre o conteúdo pede que a gente dê o spoiler da aula seguinte. Fica sempre o gancho, né? Pra próxima. Acho que é para deixar eles com isso é bom, vontade, isso é né? De bom. assistir a próxima, né? Ou não. Então, quando a gente fala aqui de circunferências, de conjuntos, de setinhas, a gente vai explicar melhor depois, tá? Não precisa ficar assustado. Ah, eu não entendi muito esse negócio de essas bolinhas aí, com esses montinhos de flechinha. Mas aí você vai entender ainda nas próximas aulas, tá beleza? Beleza. Então, é hora daquela descontraída, relaxa, relaxa, alonga. Vamos lá, porque é hora de brincando com os números. E qual é a perguntinha de hoje? Pense e responda. Quando que 10 e 10 não são 20 e somando com 50, o resultado é 11. Ah, não, para. Ah, mas É o ECA de novo ali, ó, matemático ECA. Quando que 10 e 10 não são 20 e somando com 50, o resultado é 11. 11. Sei não. É... Difícil? Poderia ser até assim a pergunta, né? Onde que... Onde que 10 e 10 não são 20 e somando com 50 o resultado é 11. Fica legal Fica também. legal. Onde, Pronto. né? Onde que? Silêncio no ar. O silêncio paira no ar, é hora de raciocinar. Ó, já teve um aluno que gritou ali. Já? Já? Tem um aluno esperto. Aí, Esse ouvido do professor Maurício é de morcego, eu acho. Bora lá, minha gente! Então, finalizando a nossa aula, já tem que descobrir onde que 10 e 10, não são 20. né? E somando com 50 dá 11? 11. Sei lá. Pensa junto com as atividades de sala e traga o resultado pra gente. Já a gente está de volta. Vamos lá.